assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Você tá lá vivendo sua vida de boa, quando de repente tudo vira de cabeça para baixo por causa de um amor inesperado. Pois é exatamente isso que acontece com a moça do filme Tudo por Amor, que em inglês se chama Dogfight. A história se passa em São Francisco, bem na época que os Estados Unidos estavam mandando soldados para a Guerra do Vietnã. A história começa com um grupo de fuzileiros navais bem jovens, cheios de energia e fazendo besteira por aí, já que é a última noite deles na cidade antes de embarcar para a guerra. O personagem principal é o Ed Birdlace, um soldado marrento, cheio de pose, que anda com 3 amigos inseparáveis. Eles inventam um jogo nada legal chamado Dogfight, que é tipo um concurso em que cada um tem que levar a garota mais feia para uma festa. Quem levar a que eles acharem mais estranha, ganha dinheiro. Sim, é uma ideia horrível. E é aí que a gente já começa a ver que o filme quer mostrar que nem todo mundo sabe o que está fazendo na vida. O Ed então sai pela cidade atrás de alguém para levar nessa tal festa, e é quando ele encontra a Rose, uma moça super simples, tímida, que trabalha numa lanchonete e ama música. Ela é doce, sonhadora e completamente diferente das meninas que ele estava acostumado a encontrar. Sem saber de nada, a Rose aceita o convite para sair, super animada, achando que é um encontro de verdade. E olha só que virada. Mesmo com esse começo todo errado, os dois acabam se conectando de um jeito inesperado. No começo, claro, a Rose fica arrasada quando descobre a verdade sobre o concurso, e quem não ficaria, né? Mas aí o Ed, pela primeira vez na vida, começa a pensar de verdade no que ele fez. Ele se sente mal, de verdade. Dá pra ver que ele nunca tinha conhecido alguém como a Rose, alguém que não tá nem aí pra aparência ou grana, mas sim pro que a pessoa tem por dentro. Ele tenta consertar tudo, e aos poucos eles começam a passar mais tempo juntos naquela última noite. Vão caminhando pela cidade, conversando sobre a vida, música, sonhos e tudo mais. É bonito ver como os dois vão se entendendo. O Ed começa a mostrar um lado mais humano, mais verdadeiro. E a Rose vai ficando mais confiante, se soltando, mostrando sua força e personalidade. Eles até tocam música juntos, e é nesse momento que rola uma conexão real. Tipo, não é mais só um soldado tentando impressionar uma garota. Eles estão se conhecendo de verdade. Mas a noite acaba, e o Ed tem que ir para a guerra. Eles se despedem, sem promessas, sem saber se vão se ver de novo. E o tempo passa. Quando ele volta, tudo mudou. Os amigos dele não estão mais por perto, ele tá meio perdido, a cidade tá diferente. Mas sabe o que ele faz? Ele vai atrás da Rose, porque depois de tudo ela foi a única coisa verdadeira daquela fase toda da vida dele. Tudo começa numa noite, numa cidade chamada São Francisco, nos Estados Unidos. Lá estão 4 garotos, bem novos, todos soldados, fuzileiros navais. Eles estão cheios de energia, se achando os donos do mundo. O principal deles é o Ed Birdlace, o mais durão do grupo. Ele anda sempre com os 3 amigos dele, o Berzin, o Benjamin e o Oki. Os 4 são inseparáveis. Eles vivem dando risada, provocando todo mundo, como se nada fosse sério. Mas tem uma coisa importante acontecendo. É a última noite deles antes de embarcar para a guerra. No dia seguinte, eles vão pegar um navio e partir para o outro lado do mundo, para o Vietnã. E eles sabem que talvez essa seja a última vez que vão andar livremente pela cidade, comer hambúrguer, paquerar garotas e rir juntos. Então o que eles resolvem fazer? Uma festa de despedida? Não exatamente. Eles inventam uma coisa bem esquisita e cruel chamada Dogfight. A ideia é a seguinte: cada um deles tem que sair pela cidade, encontrar uma garota e levá-la para uma festa. Mas tem um detalhe nojento no meio disso. Eles não estão procurando garotas bonitas. Estão procurando as mais feias, na visão deles. Sim, é isso mesmo. O objetivo é ver quem consegue levar a moça que eles acham mais estranha, mais desajeitada, mais fora dos padrões. E quem ganhar, recebe um prêmio em dinheiro. É horrível, né? Mas na cabeça deles era só uma brincadeira. Uma daquelas coisas de garoto imaturo que acha que está sendo engraçado. E o Ed, claro, entra com tudo nessa ideia. Ele sai sozinho pelas ruas de São Francisco, caçando uma garota para usar no jogo, sem nem pensar nas consequências.
Depois de andar bastante, ele entra numa lanchonete e vê a Rose. E aí tudo começa a mudar, mesmo que ele não saiba disso ainda. A Rose é completamente diferente das meninas que ele estava esperando encontrar. Ela é tímida, doce, usa roupas simples, trabalha no restaurante da mãe e gosta de música folk. Ela é do tipo que toca violão sozinha no quarto e sonha com coisas bonitas. Quando o Ed chega, ela estranha um pouco. Afinal, um fuzileiro naval bonito e cheio de pose falando com ela não é o tipo de coisa que acontece todo dia. Mas o Ed sabe se virar. Ele puxa assunto, fala bonito e acaba conseguindo convencê-la a sair com ele naquela noite. A Rose fica nervosa, mas animada. Ela acha que está indo num encontro de verdade, com um cara legal, um soldado que está prestes a ir para a guerra e quer passar uma noite especial com alguém. Então ela se arruma toda. Escolhe um vestido, coloca batom, tenta parecer bonita. Você vê no rosto dela aquela esperança, aquele friozinho na barriga. Ela está achando que vai viver uma história romântica, talvez até algo que ela vá contar para os filhos no futuro. Enquanto isso, o Ed leva ela para a festa onde estão os outros soldados e as garotas que eles também trouxeram. E a gente sente uma coisa ruim ali. O clima tá estranho. As garotas não sabem o que está acontecendo, mas os soldados ficam trocando olhares, rindo baixinho, como se estivessem jogando um jogo secreto. E estão. Na verdade, estão competindo, medindo quem trouxe a pior acompanhante. E para piorar, tem até jurados julgando. É humilhante. Um momento que deveria ser divertido vira algo pesado e desconfortável. E a Rose começa a perceber. Aos poucos, ela saca que tem algo errado. O jeito como os outros olham para ela, como o Ed fica estranho, como algumas pessoas seguram o riso quando ela passa. E aí a ficha cai. Ela descobre tudo. Descobre que foi enganada, que ele só a convidou para uma brincadeira cruel. E ela fica devastada. Dá um aperto no coração ver a reação dela. Ela estava ali de coração aberto, tentando se sentir bonita, especial, e de repente percebe que foi tratada como uma piada. O Ed vê o estrago. Dá para notar que ele não esperava que fosse doer tanto nela, talvez porque nunca tinha parado para pensar de verdade no que estava fazendo. Ele tenta falar com ela, se justificar, mas nesse momento não tem muita desculpa que salve. A Rose acabou de descobrir que foi levada para uma festa só porque faziam um concurso de quem trazia a garota mais feia. Imagina a humilhação. Ela tinha se arrumado toda, estava super empolgada, achando que o Ed realmente queria sair com ela. E aí, pá, leva esse soco no estômago. O que era para ser uma noite especial virou uma lembrança dolorosa. Ela sai da festa magoada, quase sem palavras, e o Ed vai atrás. Nesse momento, o Ed começa a sentir o peso do que fez. Até então, ele estava indo no embalo dos amigos, rindo junto, achando tudo engraçado. Mas a reação da Rose, tão sincera e doída, bate diferente nele. Ele vê que ela não era só uma escolha para o jogo. Ela era uma pessoa de verdade, com sentimentos, com sonhos, com coração. E pela primeira vez, ele fica sem graça, envergonhado, coisa que ele nunca tinha sentido antes. Ele alcança ela na rua e tenta pedir desculpa. No começo, a Rose não quer papo. E tá certa, quem gostaria de conversar com alguém que fez uma maldade dessas? Mas o Ed não desiste fácil, e tem uma coisa diferente na atitude dele agora. Não é mais aquele cara cheio de si, metido a durão. Ele tá mais sincero, tentando mostrar que se arrependeu mesmo. Depois de um tempo, a Rose acaba aceitando dar uma segunda chance. Mas calma, não é perdão fácil não. Ela coloca ele no lugar dele várias vezes, mostrando que não é boba e que sabe o valor que tem. Só que, mesmo com raiva, ela percebe que talvez ele não seja tão insensível quanto parecia. E aí, o que era para ser uma noite horrível, vira uma noite cheia de descoberta. Eles começam a andar pela cidade, só conversando. É simples assim. Sem música alta, sem confusão. Só os dois, trocando ideia. E cara, aí é que o filme começa a brilhar. Porque você vê eles se conhecendo de verdade. A Rose começa a mostrar quem ela é de verdade. Fala sobre a paixão que tem por música, sobre como ela se sente diferente das outras pessoas, como ela tenta ser forte mesmo se sentindo insegura. E o Ed vai mudando. Ele escuta, presta atenção, faz perguntas. Vai tirando aquela armadura de valentão e mostrando que, no fundo, ele é só um garoto com medo do que vem pela frente.
Eles param para comer, conversam sobre coisas que não têm nada a ver com a guerra, nem com a festa. Coisas leves, simples, que vão criando uma conexão ali entre eles. O Ed começa a ver a Rose com outros olhos. Não como a garota do dogfight, mas como alguém especial, alguém que ele respeita. E ela, aos poucos, também vai entendendo que talvez por trás daquele erro gigante tenha alguém tentando mudar. Num momento super bonito, eles vão até a casa dela. E a Rose, mesmo ainda com o coração meio machucado, convida o Ed para entrar. Eles ficam lá, conversando mais. Ela mostra a ele suas músicas, seus discos. É uma noite cheia de momentos pequenos, mas significativos. Você tá lá vivendo sua vida de boa, quando de repente tudo vira de cabeça para baixo por causa de um amor inesperado. Pois é exatamente isso que acontece com a moça do filme Tudo por Amor, que em inglês se chama Dogfight. A história se passa em São Francisco, bem na época que os Estados Unidos estavam mandando soldados para a Guerra do Vietnã. A história começa com um grupo de fuzileiros navais bem jovens, cheios de energia e fazendo besteira por aí, já que é a última noite deles na cidade antes de embarcar para a guerra. O personagem principal é o Ed Birdlace, um soldado marrento, cheio de pose, que anda com 3 amigos inseparáveis. Eles inventam um jogo nada legal chamado Dogfight, que é tipo um concurso em que cada um tem que levar a garota mais feia para uma festa. Quem levar a que eles acharem mais estranha ganha dinheiro. Sim, é uma ideia horrível. E é aí que a gente já começa a ver que o filme quer mostrar que nem todo mundo sabe o que está fazendo na vida. O Ed então sai pela cidade atrás de alguém para levar nessa tal festa, e é quando ele encontra a Rose, uma moça super simples, tímida, que trabalha numa lanchonete e ama música. Ela é doce, sonhadora e completamente diferente das meninas que ele estava acostumado a encontrar. Sem saber de nada, a Rose aceita o convite para sair, super animada, achando que é um encontro de verdade. E olha só que virada. Mesmo com esse começo todo errado, os dois acabam se conectando de um jeito inesperado. No começo, claro, a Rose fica arrasada quando descobre a verdade sobre o concurso, e quem não ficaria, né? Mas aí o Ed, pela primeira vez na vida, começa a pensar de verdade no que ele fez. Ele se sente mal, de verdade. Dá pra ver que ele nunca tinha conhecido alguém como a Rose, alguém que não tá nem aí pra aparência ou grana, mas sim pro que a pessoa tem por dentro. Ele tenta consertar tudo, e aos poucos eles começam a passar mais tempo juntos naquela última noite. Vão caminhando pela cidade, conversando sobre a vida, música, sonhos e tudo mais. É bonito ver como os dois vão se entendendo. O Ed começa a mostrar um lado mais humano, mais verdadeiro. E a Rose vai ficando mais confiante, se soltando, mostrando sua força e personalidade. Eles até tocam música juntos, e é nesse momento que rola uma conexão real. Tipo, não é mais só um soldado tentando impressionar uma garota. Eles estão se conhecendo de verdade. Mas a noite acaba, e o Ed tem que ir para a guerra. Eles se despedem, sem promessas, sem saber se vão se ver de novo. E o tempo passa. Quando ele volta, tudo mudou. Os amigos dele não estão mais por perto, ele tá meio perdido, a cidade tá diferente. Mas sabe o que ele faz? Ele vai atrás da Rose, porque depois de tudo ela foi a única coisa verdadeira daquela fase toda da vida dele. Tudo começa numa noite, numa cidade chamada São Francisco, nos Estados Unidos. Lá estão 4 garotos, bem novos, todos soldados, fuzileiros navais. Eles estão cheios de energia, se achando os donos do mundo. O principal deles é o Ed Birdlace, o mais durão do grupo. Ele anda sempre com os 3 amigos dele, o Berzin, o Benjamin e o Oki. Os 4 são inseparáveis. Eles vivem dando risada, provocando todo mundo, como se nada fosse sério. Mas tem uma coisa importante acontecendo. É a última noite deles, antes de embarcar para a guerra. No dia seguinte, eles vão pegar um navio e partir para o outro lado do mundo, para o Vietnã. E eles sabem que talvez essa seja a última vez que vão andar livremente pela cidade, comer hambúrguer, paquerar garotas e rir juntos. Então o que eles resolvem fazer? Uma festa de despedida? Não exatamente. Eles inventam uma coisa bem esquisita e cruel, chamada Dogfight. A ideia é a seguinte: cada um deles tem que sair pela cidade, encontrar uma garota e levá-la para uma festa. Mas tem um detalhe nojento no meio disso. Eles não estão procurando garotas bonitas. Estão procurando as mais feias, na visão deles. Sim, é isso mesmo.
O objetivo é ver quem consegue levar a moça que eles acham mais estranha, mais desajeitada, mais fora dos padrões. E quem ganhar, recebe um prêmio em dinheiro. É horrível, né? Mas na cabeça deles era só uma brincadeira. Uma daquelas coisas de garoto imaturo que acha que tá sendo engraçado. E o Ed, claro, entra com tudo nessa ideia. Ele sai sozinho pelas ruas de São Francisco, caçando uma garota para usar no jogo, sem nem pensar nas consequências. Depois de andar bastante, ele entra numa lanchonete e vê a Rose. E aí tudo começa a mudar, mesmo que ele não saiba disso ainda. A Rose é completamente diferente das meninas que ele estava esperando encontrar. Ela é tímida, doce, usa roupas simples, trabalha no restaurante da mãe e gosta de música folk. Ela é do tipo que toca violão sozinha no quarto e sonha com coisas bonitas. Quando o Ed chega, ela estranha um pouco. Afinal, um fuzileiro naval bonito e cheio de pose falando com ela não é o tipo de coisa que acontece todo dia. Mas o Ed sabe se virar. Ele puxa assunto, fala bonito e acaba conseguindo convencê-la a sair com ele naquela noite. A Rose fica nervosa, mas animada. Ela acha que está indo num encontro de verdade, com um cara legal, um soldado que está prestes a ir para a guerra e quer passar uma noite especial com alguém. Então ela se arruma toda. Escolhe um vestido, coloca batom, tenta parecer bonita. Você vê no rosto dela aquela esperança, aquele friozinho na barriga. Ela tá achando que vai viver uma história romântica, talvez até algo que ela vá contar para os filhos no futuro. Enquanto isso, o Ed leva ela para a festa onde estão os outros soldados e as garotas que eles também trouxeram. E a gente sente uma coisa ruim ali. O clima tá estranho. As garotas não sabem o que tá acontecendo, mas os soldados ficam trocando olhares, rindo baixinho, como se estivessem jogando um jogo secreto. E estão. Na verdade, estão competindo, medindo quem trouxe a pior acompanhante. E para piorar, tem até jurados julgando. É humilhante. Um momento que deveria ser divertido vira algo pesado e desconfortável. E a Rose começa a perceber. Aos poucos, ela saca que tem algo errado. O jeito como os outros olham para ela, como o Ed fica estranho, como algumas pessoas seguram o riso quando ela passa. E aí a ficha cai. Ela descobre tudo. Descobre que foi enganada, que ele só a convidou para uma brincadeira cruel. E ela fica devastada. Dá um aperto no coração ver a reação dela. Ela estava ali de coração aberto, tentando se sentir bonita, especial, e de repente percebe que foi tratada como uma piada. O Ed vê o estrago. Dá para notar que ele não esperava que fosse doer tanto nela, talvez porque nunca tinha parado para pensar de verdade no que estava fazendo. Ele tenta falar com ela, se justificar, mas nesse momento não tem muita desculpa que salve. A Rose acabou de descobrir que foi levada para uma festa só porque faziam um concurso de quem trazia a garota mais feia. Imagina a humilhação. Ela tinha se arrumado toda, estava super empolgada, achando que o Ed realmente queria sair com ela. E aí, pá, leva esse soco no estômago. O que era para ser uma noite especial virou uma lembrança dolorosa. Ela sai da festa magoada, quase sem palavras, e o Ed vai atrás. Nesse momento, o Ed começa a sentir o peso do que fez. Até então, ele estava indo no embalo dos amigos, rindo junto, achando tudo engraçado. Mas a reação da Rose, tão sincera e doída, bate diferente nele. Ele vê que ela não era só uma escolha para o jogo. Ela era uma pessoa de verdade, com sentimentos, com sonhos, com coração. E pela primeira vez, ele fica sem graça, envergonhado, coisa que ele nunca tinha sentido antes. Ele alcança ela na rua e tenta pedir desculpa. No começo, a Rose não quer papo. E tá certa, quem gostaria de conversar com alguém que fez uma maldade dessas? Mas o Ed não desiste fácil, e tem uma coisa diferente na atitude dele agora. Não é mais aquele cara cheio de si, metido a durão. Ele tá mais sincero, tentando mostrar que se arrependeu mesmo. Depois de um tempo, a Rose acaba aceitando dar uma segunda chance. Mas calma, não é perdão fácil não. Ela coloca ele no lugar dele várias vezes, mostrando que não é boba e que sabe o valor que tem. Só que, mesmo com raiva, ela percebe que talvez ele não seja tão insensível quanto parecia. E aí, o que era para ser uma noite horrível, vira uma noite cheia de descoberta. Eles começam a andar pela cidade, só conversando. É simples assim. Sem música alta, sem confusão. Só os dois, trocando ideia. E cara,
Aí é que o filme começa a brilhar, porque você vê eles se conhecendo de verdade. A Rose começa a mostrar quem ela é de verdade. Fala sobre a paixão que tem por música, sobre como ela se sente diferente das outras pessoas, como ela tenta ser forte mesmo se sentindo insegura. E o Ed vai mudando. Ele escuta, presta atenção, faz perguntas. Vai tirando aquela armadura de valentão e mostrando que, no fundo, ele é só um garoto com medo do que vem pela frente. Eles param para comer, conversam sobre coisas que não têm nada a ver com a guerra, nem com a festa. Coisas leves, simples, que vão criando uma conexão ali entre eles. O Ed começa a ver a Rose com outros olhos. Não como a garota do dogfight, mas como alguém especial, alguém que ele respeita. E ela, aos poucos, também vai entendendo que talvez por trás daquele erro gigante tenha alguém tentando mudar. Num momento super bonito, eles vão até a casa dela. E a Rose, mesmo ainda com o coração meio machucado, convida o Ed para entrar. Eles ficam lá, conversando mais. Ela mostra a ele suas músicas, seus discos. É uma noite cheia de momentos pequenos, mas significativos. Você tá lá vivendo sua vida de boa, quando de repente tudo vira de cabeça para baixo por causa de um amor inesperado. Pois é exatamente isso que acontece com a moça do filme Tudo por Amor, que em inglês se chama Dogfight. A história se passa em São Francisco, bem na época que os Estados Unidos estavam mandando soldados para a Guerra do Vietnã. A história começa com um grupo de fuzileiros navais bem jovens, cheios de energia e fazendo besteira por aí, já que é a última noite deles na cidade antes de embarcar para a guerra. O personagem principal é o Ed Birdlace, um soldado marrento, cheio de pose, que anda com 3 amigos inseparáveis. Eles inventam um jogo nada legal chamado Dogfight, que é tipo um concurso em que cada um tem que levar a garota mais feia para uma festa. Quem levar a que eles acharem mais estranha ganha dinheiro. Sim, é uma ideia horrível. E é aí que a gente já começa a ver que o filme quer mostrar que nem todo mundo sabe o que está fazendo na vida. O Ed então sai pela cidade atrás de alguém para levar nessa tal festa, e é quando ele encontra a Rose, uma moça super simples, tímida, que trabalha numa lanchonete e ama música. Ela é doce, sonhadora e completamente diferente das meninas que ele estava acostumado a encontrar. Sem saber de nada, a Rose aceita o convite para sair, super animada, achando que é um encontro de verdade. E olha só que virada. Mesmo com esse começo todo errado, os dois acabam se conectando de um jeito inesperado. No começo, claro, a Rose fica arrasada quando descobre a verdade sobre o concurso, e quem não ficaria, né? Mas aí o Ed, pela primeira vez na vida, começa a pensar de verdade no que ele fez. Ele se sente mal, de verdade. Dá pra ver que ele nunca tinha conhecido alguém como a Rose, alguém que não tá nem aí pra aparência ou grana, mas sim pro que a pessoa tem por dentro. Ele tenta consertar tudo, e aos poucos eles começam a passar mais tempo juntos naquela última noite. Vão caminhando pela cidade, conversando sobre a vida, música, sonhos e tudo mais. É bonito ver como os dois vão se entendendo. O Ed começa a mostrar um lado mais humano, mais verdadeiro. E a Rose vai ficando mais confiante, se soltando, mostrando sua força e personalidade. Eles até tocam música juntos, e é nesse momento que rola uma conexão real. Tipo, não é mais só um soldado tentando impressionar uma garota. Eles estão se conhecendo de verdade. Mas a noite acaba, e o Ed tem que ir para a guerra. Eles se despedem, sem promessas, sem saber se vão se ver de novo. E o tempo passa. Quando ele volta, tudo mudou. Os amigos dele não estão mais por perto, ele tá meio perdido, a cidade tá diferente. Mas sabe o que ele faz? Ele vai atrás da Rose, porque depois de tudo ela foi a única coisa verdadeira daquela fase toda da vida dele. Tudo começa numa noite, numa cidade chamada São Francisco, nos Estados Unidos. Lá estão 4 garotos, bem novos, todos soldados, fuzileiros navais. Eles estão cheios de energia, se achando os donos do mundo. O principal deles é o Ed Birdlace, o mais durão do grupo. Ele anda sempre com os 3 amigos dele, o Berzin, o Benjamin e o Oki. Os 4 são inseparáveis. Eles vivem dando risada, provocando todo mundo, como se nada fosse sério. Mas tem uma coisa importante acontecendo. É a última noite deles antes de embarcar para a guerra. No dia seguinte, eles vão pegar um navio e partir para o outro lado do mundo, para o Vietnã.
E eles sabem que talvez essa seja a última vez que vão andar livremente pela cidade, comer hambúrguer, paquerar garotas e rir juntos. Então o que eles resolvem fazer? Uma festa de despedida? Não exatamente. Eles inventam uma coisa bem esquisita e cruel, chamada dogfight. A ideia é a seguinte: cada um deles tem que sair pela cidade, encontrar uma garota e levá-la para uma festa. Mas tem um detalhe nojento no meio disso. Eles não estão procurando garotas bonitas. Estão procurando as mais feias, na visão deles. Sim, é isso mesmo. O objetivo é ver quem consegue levar a moça que eles acham mais estranha, mais desajeitada, mais fora dos padrões. E quem ganhar, recebe um prêmio em dinheiro. É horrível, né? Mas na cabeça deles era só uma brincadeira. Uma daquelas coisas de garoto imaturo que acha que está sendo engraçado. E o Ed, claro, entra com tudo nessa ideia. Ele sai sozinho pelas ruas de São Francisco, caçando uma garota para usar no jogo, sem nem pensar nas consequências. Depois de andar bastante, ele entra numa lanchonete e vê a Rose. E aí tudo começa a mudar, mesmo que ele não saiba disso ainda. A Rose é completamente diferente das meninas que ele estava esperando encontrar. Ela é tímida, doce, usa roupas simples, trabalha no restaurante da mãe e gosta de música folk. Ela é do tipo que toca violão sozinha no quarto e sonha com coisas bonitas. Quando o Ed chega, ela estranha um pouco. Afinal, um fuzileiro naval bonito e cheio de pose falando com ela não é o tipo de coisa que acontece todo dia. Mas o Ed sabe se virar. Ele puxa assunto, fala bonito e acaba conseguindo convencê-la a sair com ele naquela noite. A Rose fica nervosa, mas animada. Ela acha que está indo num encontro de verdade, com um cara legal, um soldado que está prestes a ir para a guerra e quer passar uma noite especial com alguém. Então ela se arruma toda. Escolhe um vestido, coloca batom, tenta parecer bonita. Você vê no rosto dela aquela esperança, aquele friozinho na barriga. Ela está achando que vai viver uma história romântica, talvez até algo que ela vá contar para os filhos no futuro. Enquanto isso, o Ed leva ela para a festa onde estão os outros soldados e as garotas que eles também trouxeram. E a gente sente uma coisa ruim ali. O clima tá estranho. As garotas não sabem o que está acontecendo, mas os soldados ficam trocando olhares, rindo baixinho, como se estivessem jogando um jogo secreto. E estão. Na verdade, estão competindo, medindo quem trouxe a pior acompanhante. E para piorar, tem até jurados julgando. É humilhante. Um momento que deveria ser divertido vira algo pesado e desconfortável. E a Rose começa a perceber. Aos poucos, ela saca que tem algo errado. O jeito como os outros olham para ela, como o Ed fica estranho, como algumas pessoas seguram o riso quando ela passa. E aí a ficha cai. Ela descobre tudo. Descobre que foi enganada, que ele só a convidou para uma brincadeira cruel. E ela fica devastada. Dá um aperto no coração ver a reação dela. Ela estava ali de coração aberto, tentando se sentir bonita, especial, e de repente percebe que foi tratada como uma piada. O Ed vê o estrago. Dá para notar que ele não esperava que fosse doer tanto nela, talvez porque nunca tinha parado para pensar de verdade no que estava fazendo. Ele tenta falar com ela, se justificar, mas nesse momento não tem muita desculpa que salve. A Rose acabou de descobrir que foi levada para uma festa só porque faziam um concurso de quem trazia a garota mais feia. Imagina a humilhação. Ela tinha se arrumado toda, estava super empolgada, achando que o Ed realmente queria sair com ela. E aí, pá, leva esse soco no estômago. O que era para ser uma noite especial virou uma lembrança dolorosa. Ela sai da festa magoada, quase sem palavras, e o Ed vai atrás. Nesse momento, o Ed começa a sentir o peso do que fez. Até então, ele estava indo no embalo dos amigos, rindo junto, achando tudo engraçado. Mas a reação da Rose, tão sincera e doída, bate diferente nele. Ele vê que ela não era só uma escolha para o jogo. Ela era uma pessoa de verdade, com sentimentos, com sonhos, com coração. E pela primeira vez, ele fica sem graça, envergonhado, coisa que ele nunca tinha sentido antes. Ele alcança ela na rua e tenta pedir desculpa. No começo, a Rose não quer papo. E tá certa, quem gostaria de conversar com alguém que fez uma maldade dessas? Mas o Ed não desiste fácil, e tem uma coisa diferente na atitude dele agora. Não é mais aquele cara cheio de si, metido a durão. Ele tá mais sincero, tentando mostrar que se arrependeu mesmo.
Depois de um tempo, a Rose acaba aceitando dar uma segunda chance. Mas calma, não é perdão fácil não. Ela coloca ele no lugar dele várias vezes, mostrando que não é boba e que sabe o valor que tem. Só que, mesmo com raiva, ela percebe que talvez ele não seja tão insensível quanto parecia. E aí, o que era para ser uma noite horrível, vira uma noite cheia de descoberta. Eles começam a andar pela cidade, só conversando. É simples assim. Sem música alta, sem confusão. Só os dois, trocando ideia. E cara, aí é que o filme começa a brilhar. Porque você vê eles se conhecendo de verdade. A Rose começa a mostrar quem ela é de verdade. Fala sobre a paixão que tem por música, sobre como ela se sente diferente das outras pessoas, como ela tenta ser forte mesmo se sentindo insegura. E o Ed vai mudando. Ele escuta, presta atenção, faz perguntas. Vai tirando aquela armadura de valentão e mostrando que, no fundo, ele é só um garoto com medo do que vem pela frente. Eles param para comer, conversam sobre coisas que não têm nada a ver com a guerra, nem com a festa. Coisas leves, simples, que vão criando uma conexão ali entre eles. O Ed começa a ver a Rose com outros olhos. Não como a garota do dogfight, mas como alguém especial, alguém que ele respeita. E ela, aos poucos, também vai entendendo que talvez por trás daquele erro gigante tenha alguém tentando mudar. Num momento super bonito, eles vão até a casa dela. E a Rose, mesmo ainda com o coração meio machucado, convida o Ed para entrar. Eles ficam lá, conversando mais. Ela mostra a ele suas músicas, seus discos. É uma noite cheia de momentos pequenos, mas significativos. Você tá lá vivendo sua vida de boa, quando de repente tudo vira de cabeça para baixo por causa de um amor inesperado. Pois é exatamente isso que acontece com a moça do filme Tudo por Amor, que em inglês se chama Dogfight. A história se passa em São Francisco, bem na época que os Estados Unidos estavam mandando soldados para a Guerra do Vietnã. A história começa com um grupo de fuzileiros navais bem jovens, cheios de energia e fazendo besteira por aí, já que é a última noite deles na cidade antes de embarcar para a guerra. O personagem principal é o Ed Birdlace, um soldado marrento, cheio de pose, que anda com 3 amigos inseparáveis. Eles inventam um jogo nada legal chamado Dogfight, que é tipo um concurso em que cada um tem que levar a garota mais feia para uma festa. Quem levar a que eles acharem mais estranha, ganha dinheiro. Sim, é uma ideia horrível. E é aí que a gente já começa a ver que o filme quer mostrar que nem todo mundo sabe o que está fazendo na vida. O Ed então sai pela cidade atrás de alguém para levar nessa tal festa, e é quando ele encontra a Rose, uma moça super simples, tímida, que trabalha numa lanchonete e ama música. Ela é doce, sonhadora e completamente diferente das meninas que ele estava acostumado a encontrar. Sem saber de nada, a Rose aceita o convite para sair, super animada, achando que é um encontro de verdade. E olha só que virada. Mesmo com esse começo todo errado, os dois acabam se conectando de um jeito inesperado. No começo, claro, a Rose fica arrasada quando descobre a verdade sobre o concurso, e quem não ficaria, né? Mas aí o Ed, pela primeira vez na vida, começa a pensar de verdade no que ele fez. Ele se sente mal, de verdade. Dá pra ver que ele nunca tinha conhecido alguém como a Rose, alguém que não tá nem aí pra aparência ou grana, mas sim pro que a pessoa tem por dentro. Ele tenta consertar tudo, e aos poucos eles começam a passar mais tempo juntos naquela última noite. Vão caminhando pela cidade, conversando sobre a vida, música, sonhos e tudo mais. É bonito ver como os dois vão se entendendo. O Ed começa a mostrar um lado mais humano, mais verdadeiro. E a Rose vai ficando mais confiante, se soltando, mostrando sua força e personalidade. Eles até tocam música juntos, e é nesse momento que rola uma conexão real. Tipo, não é mais só um soldado tentando impressionar uma garota. Eles estão se conhecendo de verdade. Mas a noite acaba, e o Ed tem que ir para a guerra. Eles se despedem, sem promessas, sem saber se vão se ver de novo. E o tempo passa. Quando ele volta, tudo mudou. Os amigos dele não estão mais por perto, ele tá meio perdido, a cidade tá diferente. Mas sabe o que ele faz? Ele vai atrás da Rose, porque depois de tudo ela foi a única coisa verdadeira daquela fase toda da vida dele. Tudo começa numa noite, numa cidade chamada São Francisco, nos Estados Unidos. Lá estão 4 garotos bem novos, todos soldados, fuzileiros navais. Eles estão cheios de energia, se achando os donos do mundo.
O principal deles é o Ed Birdlace, o mais durão do grupo. Ele anda sempre com os 3 amigos dele, o Berzin, o Benjamin e o Oki. Os 4 são inseparáveis. Eles vivem dando risada, provocando todo mundo, como se nada fosse sério. Mas tem uma coisa importante acontecendo. É a última noite deles antes de embarcar para a guerra. No dia seguinte, eles vão pegar um navio e partir para o outro lado do mundo, para o Vietnã. E eles sabem que talvez essa seja a última vez que vão andar livremente pela cidade, comer hambúrguer, paquerar garotas e rir juntos. Então o que eles resolvem fazer? Uma festa de despedida? Não exatamente. Eles inventam uma coisa bem esquisita e cruel, chamada dogfight. A ideia é a seguinte: cada um deles tem que sair pela cidade, encontrar uma garota e levá-la para uma festa. Mas tem um detalhe nojento no meio disso. Eles não estão procurando garotas bonitas. Estão procurando as mais feias, na visão deles. Sim, é isso mesmo. O objetivo é ver quem consegue levar a moça que eles acham mais estranha, mais desajeitada, mais fora dos padrões. E quem ganhar, recebe um prêmio em dinheiro. É horrível, né? Mas na cabeça deles era só uma brincadeira. Uma daquelas coisas de garoto imaturo que acha que está sendo engraçado. E o Ed, claro, entra com tudo nessa ideia. Ele sai sozinho pelas ruas de São Francisco, caçando uma garota para usar no jogo, sem nem pensar nas consequências. Depois de andar bastante, ele entra numa lanchonete e vê a Rose. E aí tudo começa a mudar, mesmo que ele não saiba disso ainda. A Rose é completamente diferente das meninas que ele estava esperando encontrar. Ela é tímida, doce, usa roupas simples, trabalha no restaurante da mãe e gosta de música folk. Ela é do tipo que toca violão sozinha no quarto e sonha com coisas bonitas. Quando o Ed chega, ela estranha um pouco. Afinal, um fuzileiro naval bonito e cheio de pose falando com ela não é o tipo de coisa que acontece todo dia. Mas o Ed sabe se virar. Ele puxa assunto, fala bonito e acaba conseguindo convencê-la a sair com ele naquela noite. A Rose fica nervosa, mas animada. Ela acha que está indo num encontro de verdade, com um cara legal, um soldado que está prestes a ir para a guerra e quer passar uma noite especial com alguém. Então ela se arruma toda. Escolhe um vestido, coloca batom, tenta parecer bonita. Você vê no rosto dela aquela esperança, aquele friozinho na barriga. Ela está achando que vai viver uma história romântica, talvez até algo que ela vá contar para os filhos no futuro. Enquanto isso, o Ed leva ela para a festa onde estão os outros soldados e as garotas que eles também trouxeram. E a gente sente uma coisa ruim ali. O clima tá estranho. As garotas não sabem o que está acontecendo, mas os soldados ficam trocando olhares, rindo baixinho, como se estivessem jogando um jogo secreto. E estão. Na verdade, estão competindo, medindo quem trouxe a pior acompanhante. E para piorar, tem até jurados julgando. É humilhante. Um momento que deveria ser divertido vira algo pesado e desconfortável. E a Rose começa a perceber. Aos poucos, ela saca que tem algo errado. O jeito como os outros olham para ela, como o Ed fica estranho, como algumas pessoas seguram o riso quando ela passa. E aí a ficha cai. Ela descobre tudo. Descobre que foi enganada, que ele só a convidou para uma brincadeira cruel. E ela fica devastada. Dá um aperto no coração ver a reação dela. Ela estava ali de coração aberto, tentando se sentir bonita, especial, e de repente percebe que foi tratada como uma piada. O Ed vê o estrago. Dá para notar que ele não esperava que fosse doer tanto nela, talvez porque nunca tinha parado para pensar de verdade no que estava fazendo. Ele tenta falar com ela, se justificar, mas nesse momento não tem muita desculpa que salve. A Rose acabou de descobrir que foi levada para uma festa só porque faziam um concurso de quem trazia a garota mais feia. Imagina a humilhação. Ela tinha se arrumado toda, estava super empolgada, achando que o Ed realmente queria sair com ela. E aí, pá, leva esse soco no estômago. O que era para ser uma noite especial virou uma lembrança dolorosa. Ela sai da festa magoada, quase sem palavras, e o Ed vai atrás. Nesse momento, o Ed começa a sentir o peso do que fez. Até então, ele estava indo no embalo dos amigos, rindo junto, achando tudo engraçado. Mas a reação da Rose, tão sincera e doída, bate diferente nele. Ele vê que ela não era só uma escolha para o jogo. Ela era uma pessoa de verdade, com sentimentos, com sonhos, com coração.
E pela primeira vez, ele fica sem graça, envergonhado, coisa que ele nunca tinha sentido antes. Ele alcança ela na rua e tenta pedir desculpa. No começo, a Rose não quer papo. E tá certa, quem gostaria de conversar com alguém que fez uma maldade dessas? Mas o Ed não desiste fácil, e tem uma coisa diferente na atitude dele agora. Não é mais aquele cara cheio de si, metido a durão. Ele tá mais sincero, tentando mostrar que se arrependeu mesmo. Depois de um tempo, a Rose acaba aceitando dar uma segunda chance. Mas calma, não é perdão fácil não. Ela coloca ele no lugar dele várias vezes, mostrando que não é boba e que sabe o valor que tem. Só que, mesmo com raiva, ela percebe que talvez ele não seja tão insensível quanto parecia. E aí, o que era para ser uma noite horrível, vira uma noite cheia de descoberta. Eles começam a andar pela cidade, só conversando. É simples assim. Sem música alta, sem confusão. Só os dois, trocando ideia. E cara, aí é que o filme começa a brilhar. Porque você vê eles se conhecendo de verdade. A Rose começa a mostrar quem ela é de verdade. Fala sobre a paixão que tem por música, sobre como ela se sente diferente das outras pessoas, como ela tenta ser forte mesmo se sentindo insegura. E o Ed vai mudando. Ele escuta, presta atenção, faz perguntas. Vai tirando aquela armadura de valentão e mostrando que, no fundo, ele é só um garoto com medo do que vem pela frente. Eles param para comer, conversam sobre coisas que não têm nada a ver com a guerra, nem com a festa. Coisas leves, simples, que vão criando uma conexão ali entre eles. O Ed começa a ver a Rose com outros olhos. Não como a garota do dogfight, mas como alguém especial, alguém que ele respeita. E ela, aos poucos, também vai entendendo que talvez por trás daquele erro gigante tenha alguém tentando mudar. Num momento super bonito, eles vão até a casa dela. E a Rose, mesmo ainda com o coração meio machucado, convida o Ed para entrar. Eles ficam lá, conversando mais. Ela mostra a ele suas músicas, seus discos. É uma noite cheia de momentos pequenos, mas significativos. Você tá lá vivendo sua vida de boa, quando de repente tudo vira de cabeça para baixo por causa de um amor inesperado. Pois é exatamente isso que acontece com a moça do filme Tudo por Amor, que em inglês se chama Dogfight. A história se passa em São Francisco, bem na época que os Estados Unidos estavam mandando soldados para a Guerra do Vietnã. A história começa com um grupo de fuzileiros navais bem jovens, cheios de energia e fazendo besteira por aí, já que é a última noite deles na cidade antes de embarcar para a guerra. O personagem principal é o Ed Birdlace, um soldado marrento, cheio de pose, que anda com 3 amigos inseparáveis. Eles inventam um jogo nada legal chamado Dogfight, que é tipo um concurso em que cada um tem que levar a garota mais feia para uma festa. Quem levar a que eles acharem mais estranha, ganha dinheiro. Sim, é uma ideia horrível. E é aí que a gente já começa a ver que o filme quer mostrar que nem todo mundo sabe o que está fazendo na vida. O Ed então sai pela cidade atrás de alguém para levar nessa tal festa, e é quando ele encontra a Rose, uma moça super simples, tímida, que trabalha numa lanchonete e ama música. Ela é doce, sonhadora e completamente diferente das meninas que ele estava acostumado a encontrar. Sem saber de nada, a Rose aceita o convite para sair, super animada, achando que é um encontro de verdade. E olha só que virada. Mesmo com esse começo todo errado, os dois acabam se conectando de um jeito inesperado. No começo, claro, a Rose fica arrasada quando descobre a verdade sobre o concurso, e quem não ficaria, né? Mas aí o Ed, pela primeira vez na vida, começa a pensar de verdade no que ele fez. Ele se sente mal, de verdade. Dá pra ver que ele nunca tinha conhecido alguém como a Rose, alguém que não tá nem aí pra aparência ou grana, mas sim pro que a pessoa tem por dentro. Ele tenta consertar tudo, e aos poucos eles começam a passar mais tempo juntos naquela última noite. Vão caminhando pela cidade, conversando sobre a vida, música, sonhos e tudo mais. É bonito ver como os dois vão se entendendo. O Ed começa a mostrar um lado mais humano, mais verdadeiro. E a Rose vai ficando mais confiante, se soltando, mostrando sua força e personalidade. Eles até tocam música juntos, e é nesse momento que rola uma conexão real. Tipo, não é mais só um soldado tentando impressionar uma garota. Eles estão se conhecendo de verdade. Mas a noite acaba, e o Ed tem que ir para a guerra. Eles se despedem, sem promessas, sem saber se vão se ver de novo. E o tempo passa. Quando ele volta, tudo mudou.
Os amigos dele não estão mais por perto, ele tá meio perdido, a cidade tá diferente. Mas sabe o que ele faz? Ele vai atrás da Rose, porque depois de tudo ela foi a única coisa verdadeira daquela fase toda da vida dele. Tudo começa numa noite, numa cidade chamada São Francisco, nos Estados Unidos. Lá estão 4 garotos, bem novos, todos soldados, fuzileiros navais. Eles estão cheios de energia, se achando os donos do mundo. O principal deles é o Eddie Bird Lace, o mais durão do grupo. Ele anda sempre com os 3 amigos dele, o Berzin, o Benjamin e o Oki. Os 4 são inseparáveis. Eles vivem dando risada, provocando todo mundo, como se nada fosse sério. Mas tem uma coisa importante acontecendo. É a última noite deles antes de embarcar para a guerra. No dia seguinte, eles vão pegar um navio e partir para o outro lado do mundo, para o Vietnã. E eles sabem que talvez essa seja a última vez que vão andar livremente pela cidade, comer hambúrguer, paquerar garotas e rir juntos. Então o que eles resolvem fazer? Uma festa de despedida? Não exatamente. Eles inventam uma coisa bem esquisita e cruel, chamada dogfight. A ideia é a seguinte: cada um deles tem que sair pela cidade, encontrar uma garota e levá-la para uma festa. Mas tem um detalhe nojento no meio disso. Eles não estão procurando garotas bonitas. Estão procurando as mais feias, na visão deles. Sim, é isso mesmo. O objetivo é ver quem consegue levar a moça que eles acham mais estranha, mais desajeitada, mais fora dos padrões. E quem ganhar, recebe um prêmio em dinheiro. É horrível, né? Mas na cabeça deles era só uma brincadeira. Uma daquelas coisas de garoto imaturo que acha que está sendo engraçado. E o Ed, claro, entra com tudo nessa ideia. Ele sai sozinho pelas ruas de São Francisco, caçando uma garota para usar no jogo, sem nem pensar nas consequências. Depois de andar bastante, ele entra numa lanchonete e vê a Rose. E aí tudo começa a mudar, mesmo que ele não saiba disso ainda. A Rose é completamente diferente das meninas que ele estava esperando encontrar. Ela é tímida, doce, usa roupas simples, trabalha no restaurante da mãe e gosta de música folk. Ela é do tipo que toca violão sozinha no quarto e sonha com coisas bonitas. Quando o Ed chega, ela estranha um pouco. Afinal, um fuzileiro naval bonito e cheio de pose falando com ela não é o tipo de coisa que acontece todo dia. Mas o Ed sabe se virar. Ele puxa assunto, fala bonito e acaba conseguindo convencê-la a sair com ele naquela noite. A Rose fica nervosa, mas animada. Ela acha que está indo num encontro de verdade, com um cara legal, um soldado que está prestes a ir para a guerra e quer passar uma noite especial com alguém. Então ela se arruma toda. Escolhe um vestido, coloca batom, tenta parecer bonita. Você vê no rosto dela aquela esperança, aquele friozinho na barriga. Ela está achando que vai viver uma história romântica, talvez até algo que ela vá contar para os filhos no futuro. Enquanto isso, o Ed leva ela para a festa onde estão os outros soldados e as garotas que eles também trouxeram. E a gente sente uma coisa ruim ali. O clima tá estranho. As garotas não sabem o que está acontecendo, mas os soldados ficam trocando olhares, rindo baixinho, como se estivessem jogando um jogo secreto. E estão. Na verdade, estão competindo, medindo quem trouxe a pior acompanhante. E para piorar, tem até jurados julgando. É humilhante. Um momento que deveria ser divertido vira algo pesado e desconfortável. E a Rose começa a perceber. Aos poucos, ela saca que tem algo errado. O jeito como os outros olham para ela, como o Ed fica estranho, como algumas pessoas seguram o riso quando ela passa. E aí a ficha cai. Ela descobre tudo. Descobre que foi enganada, que ele só a convidou para uma brincadeira cruel. E ela fica devastada. Dá um aperto no coração ver a reação dela. Ela estava ali de coração aberto, tentando se sentir bonita, especial, e de repente percebe que foi tratada como uma piada. O Ed vê o estrago. Dá para notar que ele não esperava que fosse doer tanto nela, talvez porque nunca tinha parado para pensar de verdade no que estava fazendo. Ele tenta falar com ela, se justificar, mas nesse momento não tem muita desculpa que salve. A Rose acabou de descobrir que foi levada para uma festa só porque faziam um concurso de quem trazia a garota mais feia. Imagina a humilhação. Ela tinha se arrumado toda, estava super empolgada, achando que o Ed realmente queria sair com ela. E aí, pá, leva esse soco no estômago. O que era para ser uma noite especial virou uma lembrança dolorosa. Ela sai da festa magoada,
quase sem palavras, e o Ed vai atrás. Nesse momento, o Ed começa a sentir o peso do que fez. Até então, ele estava indo no embalo dos amigos, rindo junto, achando tudo engraçado. Mas a reação da Rose, tão sincera e doída, bate diferente nele. Ele vê que ela não era só uma escolha para o jogo. Ela era uma pessoa de verdade, com sentimentos, com sonhos, com coração. E pela primeira vez, ele fica sem graça, envergonhado, coisa que ele nunca tinha sentido antes. Ele alcança ela na rua e tenta pedir desculpa. No começo, a Rose não quer papo. E tá certa, quem gostaria de conversar com alguém que fez uma maldade dessas? Mas o Ed não desiste fácil, e tem uma coisa diferente na atitude dele agora. Não é mais aquele cara cheio de si, metido a durão. Ele tá mais sincero, tentando mostrar que se arrependeu mesmo. Depois de um tempo, a Rose acaba aceitando dar uma segunda chance. Mas calma, não é perdão fácil não. Ela coloca ele no lugar dele várias vezes, mostrando que não é boba e que sabe o valor que tem. Só que, mesmo com raiva, ela percebe que talvez ele não seja tão insensível quanto parecia. E aí, o que era para ser uma noite horrível, vira uma noite cheia de descoberta. Eles começam a andar pela cidade, só conversando. É simples assim. Sem música alta, sem confusão. Só os dois, trocando ideia. E cara, aí é que o filme começa a brilhar. Porque você vê eles se conhecendo de verdade. A Rose começa a mostrar quem ela é de verdade. Fala sobre a paixão que tem por música, sobre como ela se sente diferente das outras pessoas, como ela tenta ser forte mesmo se sentindo insegura. E o Ed vai mudando. Ele escuta, presta atenção, faz perguntas. Vai tirando aquela armadura de valentão e mostrando que, no fundo, ele é só um garoto com medo do que vem pela frente. Eles param para comer, conversam sobre coisas que não têm nada a ver com a guerra, nem com a festa. Coisas leves, simples, que vão criando uma conexão ali entre eles. O Ed começa a ver a Rose com outros olhos. Não como a garota do dogfight, mas como alguém especial, alguém que ele respeita. E ela, aos poucos, também vai entendendo que talvez por trás daquele erro gigante tenha alguém tentando mudar. Num momento super bonito, eles vão até a casa dela. E a Rose, mesmo ainda com o coração meio machucado, convida o Ed para entrar. Eles ficam lá, conversando mais. Ela mostra a ele suas músicas, seus discos. É uma noite cheia de momentos pequenos, mas significativos. Você tá lá vivendo sua vida de boa, quando de repente tudo vira de cabeça para baixo por causa de um amor inesperado. Pois é exatamente isso que acontece com a moça do filme Tudo por Amor, que em inglês se chama Dogfight. A história se passa em São Francisco, bem na época que os Estados Unidos estavam mandando soldados para a Guerra do Vietnã. A história começa com um grupo de fuzileiros navais bem jovens, cheios de energia e fazendo besteira por aí, já que é a última noite deles na cidade antes de embarcar para a guerra. O personagem principal é o Ed Birdlace, um soldado marrento, cheio de pose, que anda com 3 amigos inseparáveis. Eles inventam um jogo nada legal chamado Dogfight, que é tipo um concurso em que cada um tem que levar a garota mais feia para uma festa. Quem levar a que eles acharem mais estranha, ganha dinheiro. Sim, é uma ideia horrível. E é aí que a gente já começa a ver que o filme quer mostrar que nem todo mundo sabe o que está fazendo na vida. O Ed então sai pela cidade atrás de alguém para levar nessa tal festa, e é quando ele encontra a Rose, uma moça super simples, tímida, que trabalha numa lanchonete e ama música. Ela é doce, sonhadora e completamente diferente das meninas que ele estava acostumado a encontrar. Sem saber de nada, a Rose aceita o convite para sair, super animada, achando que é um encontro de verdade. E olha só que virada. Mesmo com esse começo todo errado, os dois acabam se conectando de um jeito inesperado. No começo, claro, a Rose fica arrasada quando descobre a verdade sobre o concurso, e quem não ficaria, né? Mas aí o Ed, pela primeira vez na vida, começa a pensar de verdade no que ele fez. Ele se sente mal, de verdade. Dá pra ver que ele nunca tinha conhecido alguém como a Rose, alguém que não tá nem aí pra aparência ou grana, mas sim pro que a pessoa tem por dentro. Ele tenta consertar tudo, e aos poucos eles começam a passar mais tempo juntos naquela última noite. Vão caminhando pela cidade, conversando sobre a vida, música, sonhos e tudo mais. É bonito ver como os dois vão se entendendo. O Ed começa a mostrar um lado mais humano, mais verdadeiro. E a Rose vai ficando mais confiante,
se soltando, mostrando sua força e personalidade. Eles até tocam música juntos, e é nesse momento que rola uma conexão real. Tipo, não é mais só um soldado tentando impressionar uma garota. Eles estão se conhecendo de verdade. Mas a noite acaba, e o Ed tem que ir para a guerra. Eles se despedem, sem promessas, sem saber se vão se ver de novo. E o tempo passa. Quando ele volta, tudo mudou. Os amigos dele não estão mais por perto, ele tá meio perdido, a cidade tá diferente. Mas sabe o que ele faz? Ele vai atrás da Rose, porque depois de tudo ela foi a única coisa verdadeira daquela fase toda da vida dele. Tudo começa numa noite, numa cidade chamada São Francisco, nos Estados Unidos. Lá estão 4 garotos bem novos, todos soldados, fuzileiros navais. Eles estão cheios de energia, se achando os donos do mundo. O principal deles é o Ed Birdlace, o mais durão do grupo. Ele anda sempre com os 3 amigos dele, o Berzin, o Benjamin e o Oki. Os 4 são inseparáveis. Eles vivem dando risada, provocando todo mundo, como se nada fosse sério. Mas tem uma coisa importante acontecendo. É a última noite deles antes de embarcar para a guerra. No dia seguinte, eles vão pegar um navio e partir para o outro lado do mundo, para o Vietnã. E eles sabem que talvez essa seja a última vez que vão andar livremente pela cidade, comer hambúrguer, paquerar garotas e rir juntos. Então o que eles resolvem fazer? Uma festa de despedida? Não exatamente. Eles inventam uma coisa bem esquisita e cruel, chamada dogfight. A ideia é a seguinte: cada um deles tem que sair pela cidade, encontrar uma garota e levá-la para uma festa. Mas tem um detalhe nojento no meio disso. Eles não estão procurando garotas bonitas. Estão procurando as mais feias, na visão deles. Sim, é isso mesmo. O objetivo é ver quem consegue levar a moça que eles acham mais estranha, mais desajeitada, mais fora dos padrões. E quem ganhar, recebe um prêmio em dinheiro. É horrível, né? Mas na cabeça deles era só uma brincadeira. Uma daquelas coisas de garoto imaturo que acha que está sendo engraçado. E o Ed, claro, entra com tudo nessa ideia. Ele sai sozinho pelas ruas de São Francisco, caçando uma garota para usar no jogo, sem nem pensar nas consequências. Depois de andar bastante, ele entra numa lanchonete e vê a Rose. E aí tudo começa a mudar, mesmo que ele não saiba disso ainda. A Rose é completamente diferente das meninas que ele estava esperando encontrar. Ela é tímida, doce, usa roupas simples, trabalha no restaurante da mãe e gosta de música folk. Ela é do tipo que toca violão sozinha no quarto e sonha com coisas bonitas. Quando o Ed chega, ela estranha um pouco. Afinal, um fuzileiro naval bonito e cheio de pose falando com ela não é o tipo de coisa que acontece todo dia. Mas o Ed sabe se virar. Ele puxa assunto, fala bonito e acaba conseguindo convencê-la a sair com ele naquela noite. A Rose fica nervosa, mas animada. Ela acha que está indo num encontro de verdade, com um cara legal, um soldado que está prestes a ir para a guerra e quer passar uma noite especial com alguém. Então ela se arruma toda. Escolhe um vestido, coloca batom, tenta parecer bonita. Você vê no rosto dela aquela esperança, aquele friozinho na barriga. Ela está achando que vai viver uma história romântica, talvez até algo que ela vá contar para os filhos no futuro. Enquanto isso, o Ed leva ela para a festa onde estão os outros soldados e as garotas que eles também trouxeram. E a gente sente uma coisa ruim ali. O clima tá estranho. As garotas não sabem o que está acontecendo, mas os soldados ficam trocando olhares, rindo baixinho, como se estivessem jogando um jogo secreto. E estão. Na verdade, estão competindo, medindo quem trouxe a pior acompanhante. E para piorar, tem até jurados julgando. É humilhante. Um momento que deveria ser divertido vira algo pesado e desconfortável. E a Rose começa a perceber. Aos poucos, ela saca que tem algo errado. O jeito como os outros olham para ela, como o Ed fica estranho, como algumas pessoas seguram o riso quando ela passa. E aí a ficha cai. Ela descobre tudo. Descobre que foi enganada, que ele só a convidou para uma brincadeira cruel. E ela fica devastada. Dá um aperto no coração ver a reação dela. Ela estava ali de coração aberto, tentando se sentir bonita, especial, e de repente percebe que foi tratada como uma piada. O Ed vê o estrago. Dá para notar que ele não esperava que fosse doer tanto nela, talvez porque nunca tinha parado para pensar de verdade no que estava fazendo. Ele tenta falar com ela, se justificar,
Mas nesse momento não tem muita desculpa que salve. A Rose acabou de descobrir que foi levada para uma festa só porque faziam um concurso de quem trazia a garota mais feia. Imagina a humilhação. Ela tinha se arrumado toda, estava super empolgada, achando que o Ed realmente queria sair com ela. E aí, pá, leva esse soco no estômago. O que era para ser uma noite especial virou uma lembrança dolorosa. Ela sai da festa magoada, quase sem palavras, e o Ed vai atrás. Nesse momento, o Ed começa a sentir o peso do que fez. Até então, ele estava indo no embalo dos amigos, rindo junto, achando tudo engraçado. Mas a reação da Rose, tão sincera e doída, bate diferente nele. Ele vê que ela não era só uma escolha para o jogo. Ela era uma pessoa de verdade, com sentimentos, com sonhos, com coração. E pela primeira vez, ele fica sem graça, envergonhado, coisa que ele nunca tinha sentido antes. Ele alcança ela na rua e tenta pedir desculpa. No começo, a Rose não quer papo. E tá certa, quem gostaria de conversar com alguém que fez uma maldade dessas? Mas o Ed não desiste fácil, e tem uma coisa diferente na atitude dele agora. Não é mais aquele cara cheio de si, metido a durão. Ele tá mais sincero, tentando mostrar que se arrependeu mesmo. Depois de um tempo, a Rose acaba aceitando dar uma segunda chance. Mas calma, não é perdão fácil não. Ela coloca ele no lugar dele várias vezes, mostrando que não é boba e que sabe o valor que tem. Só que, mesmo com raiva, ela percebe que talvez ele não seja tão insensível quanto parecia. E aí, o que era para ser uma noite horrível, vira uma noite cheia de descoberta. Eles começam a andar pela cidade, só conversando. É simples assim. Sem música alta, sem confusão. Só os dois, trocando ideia. E cara, aí é que o filme começa a brilhar. Porque você vê eles se conhecendo de verdade. A Rose começa a mostrar quem ela é de verdade. Fala sobre a paixão que tem por música, sobre como ela se sente diferente das outras pessoas, como ela tenta ser forte mesmo se sentindo insegura. E o Ed vai mudando. Ele escuta, presta atenção, faz perguntas. Vai tirando aquela armadura de valentão e mostrando que, no fundo, ele é só um garoto com medo do que vem pela frente. Eles param para comer, conversam sobre coisas que não têm nada a ver com a guerra, nem com a festa. Coisas leves, simples, que vão criando uma conexão ali entre eles. O Ed começa a ver a Rose com outros olhos. Não como a garota do dogfight, mas como alguém especial, alguém que ele respeita. E ela, aos poucos, também vai entendendo que talvez por trás daquele erro gigante tenha alguém tentando mudar. Num momento super bonito, eles vão até a casa dela. E a Rose, mesmo ainda com o coração meio machucado, convida o Ed para entrar. Eles ficam lá, conversando mais. Ela mostra a ele suas músicas, seus discos. É uma noite cheia de momentos pequenos, mas significativos. Você tá lá vivendo sua vida de boa, quando de repente tudo vira de cabeça para baixo por causa de um amor inesperado. Pois é exatamente isso que acontece com a moça do filme Tudo por Amor, que em inglês se chama Dogfight. A história se passa em São Francisco, bem na época que os Estados Unidos estavam mandando soldados para a Guerra do Vietnã. A história começa com um grupo de fuzileiros navais bem jovens, cheios de energia e fazendo besteira por aí, já que é a última noite deles na cidade antes de embarcar para a guerra. O personagem principal é o Ed Birdlace, um soldado marrento, cheio de pose, que anda com 3 amigos inseparáveis. Eles inventam um jogo nada legal chamado Dogfight, que é tipo um concurso em que cada um tem que levar a garota mais feia para uma festa. Quem levar a que eles acharem mais estranha, ganha dinheiro. Sim, é uma ideia horrível. E é aí que a gente já começa a ver que o filme quer mostrar que nem todo mundo sabe o que está fazendo na vida. O Ed então sai pela cidade atrás de alguém para levar nessa tal festa, e é quando ele encontra a Rose, uma moça super simples, tímida, que trabalha numa lanchonete e ama música. Ela é doce, sonhadora e completamente diferente das meninas que ele estava acostumado a encontrar. Sem saber de nada, a Rose aceita o convite para sair, super animada, achando que é um encontro de verdade. E olha só que virada. Mesmo com esse começo todo errado, os dois acabam se conectando de um jeito inesperado. No começo, claro, a Rose fica arrasada quando descobre a verdade sobre o concurso, e quem não ficaria, né? Mas aí o Ed, pela primeira vez na vida, começa a pensar de verdade no que ele fez. Ele se sente mal, de verdade. Dá pra ver que ele nunca tinha conhecido alguém como a Rose,
Alguém que não tá nem aí pra aparência ou grana, mas sim pro que a pessoa tem por dentro. Ele tenta consertar tudo, e aos poucos eles começam a passar mais tempo juntos naquela última noite. Vão caminhando pela cidade, conversando sobre a vida, música, sonhos e tudo mais. É bonito ver como os dois vão se entendendo. O Ed começa a mostrar um lado mais humano, mais verdadeiro. E a Rose vai ficando mais confiante, se soltando, mostrando sua força e personalidade. Eles até tocam música juntos, e é nesse momento que rola uma conexão real. Tipo, não é mais só um soldado tentando impressionar uma garota. Eles estão se conhecendo de verdade. Mas a noite acaba, e o Ed tem que ir pra guerra. Eles se despedem, sem promessas, sem saber se vão se ver de novo. E o tempo passa. Quando ele volta, tudo mudou. Os amigos dele não estão mais por perto, ele tá meio perdido, a cidade tá diferente. Mas sabe o que ele faz? Ele vai atrás da Rose, porque depois de tudo ela foi a única coisa verdadeira daquela fase toda da vida dele. Tudo começa numa noite, numa cidade chamada São Francisco, nos Estados Unidos. Lá estão 4 garotos, bem novos, todos soldados, fuzileiros navais. Eles estão cheios de energia, se achando os donos do mundo. O principal deles é o Ed Birdlace, o mais durão do grupo. Ele anda sempre com os 3 amigos dele, o Berzin, o Benjamin e o Oki. Os 4 são inseparáveis. Eles vivem dando risada, provocando todo mundo, como se nada fosse sério. Mas tem uma coisa importante acontecendo. É a última noite deles antes de embarcar para a guerra. No dia seguinte, eles vão pegar um navio e partir para o outro lado do mundo, para o Vietnã. E eles sabem que talvez essa seja a última vez que vão andar livremente pela cidade, comer hambúrguer, paquerar garotas e rir juntos. Então o que eles resolvem fazer? Uma festa de despedida? Não exatamente. Eles inventam uma coisa bem esquisita e cruel chamada dogfight. A ideia é a seguinte: cada um deles tem que sair pela cidade, encontrar uma garota e levá-la para uma festa. Mas tem um detalhe nojento no meio disso. Eles não estão procurando garotas bonitas. Estão procurando as mais feias, na visão deles. Sim, é isso mesmo. O objetivo é ver quem consegue levar a moça que eles acham mais estranha, mais desajeitada, mais fora dos padrões. E quem ganhar, recebe um prêmio em dinheiro. É horrível, né? Mas na cabeça deles era só uma brincadeira. Uma daquelas coisas de garoto imaturo que acha que tá sendo engraçado. E o Ed, claro, entra com tudo nessa ideia. Ele sai sozinho pelas ruas de São Francisco, caçando uma garota para usar no jogo, sem nem pensar nas consequências. Depois de andar bastante, ele entra numa lanchonete e vê a Rose. E aí tudo começa a mudar, mesmo que ele não saiba disso ainda. A Rose é completamente diferente das meninas que ele estava esperando encontrar. Ela é tímida, doce, usa roupas simples, trabalha no restaurante da mãe e gosta de música folk. Ela é do tipo que toca violão sozinha no quarto e sonha com coisas bonitas. Quando o Ed chega, ela estranha um pouco. Afinal, um fuzileiro naval bonito e cheio de pose falando com ela não é o tipo de coisa que acontece todo dia. Mas o Ed sabe se virar. Ele puxa assunto, fala bonito e acaba conseguindo convencê-la a sair com ele naquela noite. A Rose fica nervosa, mas animada. Ela acha que está indo num encontro de verdade, com um cara legal, um soldado que está prestes a ir para a guerra e quer passar uma noite especial com alguém. Então ela se arruma toda. Escolhe um vestido, coloca batom, tenta parecer bonita. Você vê no rosto dela aquela esperança, aquele friozinho na barriga. Ela está achando que vai viver uma história romântica, talvez até algo que ela vá contar para os filhos no futuro. Enquanto isso, o Ed leva ela para a festa onde estão os outros soldados e as garotas que eles também trouxeram. E a gente sente uma coisa ruim ali. O clima tá estranho. As garotas não sabem o que está acontecendo, mas os soldados ficam trocando olhares, rindo baixinho, como se estivessem jogando um jogo secreto. E estão. Na verdade, estão competindo, medindo quem trouxe a pior acompanhante. E para piorar, tem até jurados julgando. É humilhante. Um momento que deveria ser divertido vira algo pesado e desconfortável. E a Rose começa a perceber. Aos poucos, ela saca que tem algo errado. O jeito como os outros olham para ela, como o Ed fica estranho, como algumas pessoas seguram o riso quando ela passa. E aí a ficha cai. Ela descobre tudo. Descobre que foi enganada.
que ele só a convidou para uma brincadeira cruel. E ela fica devastada. Dá um aperto no coração ver a reação dela. Ela estava ali de coração aberto, tentando se sentir bonita, especial, e de repente percebe que foi tratada como uma piada. O Ed vê o estrago. Dá para notar que ele não esperava que fosse doer tanto nela, talvez porque nunca tinha parado para pensar de verdade no que estava fazendo. Ele tenta falar com ela, se justificar, mas nesse momento não tem muita desculpa que salve. A Rose acabou de descobrir que foi levada para uma festa só porque faziam um concurso de quem trazia a garota mais feia. Imagina a humilhação. Ela tinha se arrumado toda, estava super empolgada, achando que o Ed realmente queria sair com ela. E aí, pá, leva esse soco no estômago. O que era para ser uma noite especial virou uma lembrança dolorosa. Ela sai da festa magoada, quase sem palavras, e o Ed vai atrás. Nesse momento, o Ed começa a sentir o peso do que fez. Até então, ele estava indo no embalo dos amigos, rindo junto, achando tudo engraçado. Mas a reação da Rose, tão sincera e doída, bate diferente nele. Ele vê que ela não era só uma escolha para o jogo. Ela era uma pessoa de verdade, com sentimentos, com sonhos, com coração. E pela primeira vez, ele fica sem graça, envergonhado, coisa que ele nunca tinha sentido antes. Ele alcança ela na rua e tenta pedir desculpa. No começo, a Rose não quer papo. E tá certa, quem gostaria de conversar com alguém que fez uma maldade dessas? Mas o Ed não desiste fácil, e tem uma coisa diferente na atitude dele agora. Não é mais aquele cara cheio de si, metido a durão. Ele tá mais sincero, tentando mostrar que se arrependeu mesmo. Depois de um tempo, a Rose acaba aceitando dar uma segunda chance. Mas calma, não é perdão fácil não. Ela coloca ele no lugar dele várias vezes, mostrando que não é boba e que sabe o valor que tem. Só que, mesmo com raiva, ela percebe que talvez ele não seja tão insensível quanto parecia. E aí, o que era para ser uma noite horrível, vira uma noite cheia de descoberta. Eles começam a andar pela cidade, só conversando. É simples assim. Sem música alta, sem confusão. Só os dois, trocando ideia. E cara, aí é que o filme começa a brilhar. Porque você vê eles se conhecendo de verdade. A Rose começa a mostrar quem ela é de verdade. Fala sobre a paixão que tem por música, sobre como ela se sente diferente das outras pessoas, como ela tenta ser forte mesmo se sentindo insegura. E o Ed vai mudando. Ele escuta, presta atenção, faz perguntas. Vai tirando aquela armadura de valentão e mostrando que no fundo ele é só um garoto com medo do que vem pela frente. Eles param para comer, conversam sobre coisas que não têm nada a ver com a guerra, nem com a festa. Coisas leves, simples, que vão criando uma conexão ali entre eles. O Ed começa a ver a Rose com outros olhos. Não como a garota do dogfight, mas como alguém especial, alguém que ele respeita. E ela, aos poucos, também vai entendendo que talvez por trás daquele erro gigante tenha alguém tentando mudar. Num momento super bonito, eles vão até a casa dela. E a Rose, mesmo ainda com o coração meio machucado, convida o Ed para entrar. Eles ficam lá, conversando mais. Ela mostra a ele suas músicas, seus discos. É uma noite cheia de momentos pequenos, mas significativos. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.